Então, boa tarde. Bom, a sessão da tarde vai ser um pouquinho talvez mais chata, entre aspas, porque nós vamos falar um pouco sobre números. Vou trazer alguns números para vocês, né? Vou falar de algumas tendências da epidemia no Brasil e vou mostrar um pouco, a partir das tendências, quais são as respostas que estão sendo construídas em termos de políticas públicas para responder a essa situação da epidemia de HIV/AIDS e alguns flashes que nós temos de informações e dados relacionados um pouco ao mundo do trabalho relacionado com a questão do HIV. Assim, para introduzir, eu queria chamar a atenção de vocês, pelo menos para 3 ou 4 pontos que são extremamente relevantes para que a gente compreenda um pouco a história, a tendência histórica desta epidemia no país, né? Quer dizer, ela é introduzida, chega ao país no início da década de 80. O país não estava preparado, os médicos também tão pouco sabiam diagnosticar essa epidemia. Havia, na verdade, uma confusão sobre a natureza e a história natural deste evento no campo da saúde, né? Só após o isolamento do vírus, que ocorre em 1984, é que se começa a tomar um pouco, mais ou menos, compreender um pouco os fatores relacionados à transmissão do HIV. Até então, sabia-se que a epidemia estava atingindo um segmento particular da população, um segmento específico da população, por isso se chamava, naquela época, de peste gay. Durante algum tempo, essa marca foi a marca que, de algum modo, traz essa marca de discriminação no início da epidemia. A partir de 84, quando você começa a isolar e começa a perceber que a epidemia não está restrita especificamente a este segmento da população, começam a surgir casos em mulheres, começam a aparecer casos entre usuários de drogas. Quer dizer, você começa a ter um mosaico de situação epidemiológica em que não se podia mais afirmar que essa epidemia se tratava de uma epidemia específica de um grupo populacional específico, como os gays. Então, você tem aí pelo menos uns 10 anos de avaliação da situação epidemiológica que leva, né, a alguns avanços muito importantes em relação ao enfrentamento da epidemia. A primeira desses avanços é, sem dúvida, a questão do diagnóstico. Quer dizer, quando você isola, você constrói métodos e técnicas de diagnóstico que vão permitir que a população ou que as pessoas possam, de algum modo, conhecer o seu estado sorológico. Então, essa é a primeira mudança que nós vamos ter a partir de 84. 2 anos depois, 3 anos depois, você tem uma outra situação no campo da saúde muito importante. No caso do Brasil, mas também em outras partes do mundo, surgem uma modelagem assistencial, ou seja, a criação de estruturas de serviços alternativos que tinham a função de poder responder àquela situação emergencial no campo da saúde pública. Então, foram criados vários serviços específicos em paralelo à estrutura dos serviços de saúde existentes, como, por exemplo, os centros de testagem anônima, os CTAs, na época chamava-se COAs, né? Muitos lugares, se vocês ainda passarem, tem aqui um COAs, né? Ou seja, tem era um centro de testagem e aconselhamento que era anônimo, não vinculado, então a pessoa ia testar, né? Conhecia o seu estado sorológico, mas não era vinculado, portanto, você não tinha ainda a busca da pessoa para ofertar a ela algum serviço
de saúde disponível, então você cria essa estrutura de serviço. São criados também as casas de apoio, a primeira casa de apoio é criada nesse período, né, nessa década, para dar suporte assistencial e proteção social àquelas pessoas que adoeciam, porque você não tinha um tratamento ainda disponível. Foram criadas também estruturas de atenção domiciliar terapêutica e uma das estratégias mais eficazes que ocorreu no país, que surgiu em Santos, que foi a estratégia da prevenção baseada na redução de danos, troca de seringa entre usuários de drogas injetáveis, que foi uma medida extremamente eficaz no país e que livrou o país, talvez, à medida que essa ação se estendeu para todo o território, no campo da prevenção, nós evitamos, assim, nós tivéssemos uma epidemia generalizada na população. A gente tem conhecimento que a região sul-sudeste era uma região onde você tinha o maior uso de drogas injetáveis, sobretudo cocaína injetável, e era uma bomba relógio para a situação da epidemia no país. Isso foi controlado durante cerca de quase 10 anos, quer dizer, as taxas de transmissão do HIV entre usuários de drogas passaram a cair a partir de 96, 97, significativamente, né? E hoje nós temos mais ou menos entre 5,6% a 6% dos casos de AIDS relacionados ainda com o uso de drogas injetáveis, muito localizado em regiões muito específicas do país. Então, todo esse conjunto, esse esforço, né, criação do Departamento de AIDS, todo esse esforço de ter a sociedade civil, desde o início, muito bem organizada, muito bem estruturada, criação da RNP em 1989, né, num evento no Rio Grande do Sul, que levantou como bandeira principal da luta contra o HIV a questão dos direitos humanos, ou seja, colocou no centro do debate da resposta a uma epidemia a questão dos direitos humanos. Se você for fazer a história das epidemias de país, é a única das epidemias que traz como um dos eixos do debate no campo da saúde e que inclui como eixo desse debate a questão dos direitos humanos a partir do movimento que surgiu em 89, que foi o movimento de pessoas que vivem com HIV/AIDS no país. Então, esse cenário inicial é um pouco para a gente falar dessas tendências ou dessas condições. Como o tema é um pouco relacionado a modos de transmissão, a gente tem 3 modos de transmissão clássicos do HIV. Um é por via sexual, a outra é por via sanguínea, e a terceira da mãe para a criança, da mãe infectada com HIV para a criança durante a gestação, parto ou durante a amamentação da criança. Então, você tem a transmissão vertical, o pessoal chama isso de transmissão vertical, a transmissão da mãe para a criança. Esses 3 modos, por sua vez, não podem ser pensados de forma, como eu diria, como uma tipologia fixa. Existem arranjos. Quando você olha para a questão da sexualidade, é onde você vê os maiores arranjos possíveis e onde acontecem as maiores taxas de transmissão. No caso brasileiro, quase cerca de 90% dos casos hoje notificados de HIV estão diretamente relacionados com a transmissão sexual. Então, esse é um dado. Só que, quando você olha para a sexualidade, você está olhando para um mundo. É um conjunto, além dos fatores culturais, existe um conjunto de fatores que são determinados, fatores estruturais, que determinam também como o comportamento sexual se realiza. Então, você tem arranjos sexuais, redes de interações sexuais, que os grupos constituem, os diferentes grupos constituem ao longo da sua vida. Então, esse é um elemento extremamente importante. E a cultura sexual muda. Então, você tem que estar sempre atento às mudanças que ocorrem na cultura sexual. Os gays que se infectaram na década de 80 não são os gays que se infectam hoje em dia. Então, você tem uma mudança no padrão cultural enorme, e isso precisa ser monitorado
e acompanhado se nós quisermos entender melhor o que acontece com essa epidemia. Então, o primeiro modo de transmissão é esse. É um modo prevalente no Brasil, é um modo pela via sexual. Categoria de exposição pode ser hétero, pode ser homo ou bissexual. Então, esse é um elemento extremamente importante. Qual é o erro que muitas vezes se faz no campo da epidemiologia? Em geral, existe a gente que trabalha nesse campo diz a epidemia atinge entre os héteros sexuais está em torno de 30 e poucos %. Só que se a gente tirar as mulheres, porque todas as mulheres são hétero, em tese, a maior parte das mulheres são hétero, porque a relação homo entre mulheres, a taxa de infecção é quase zero, próxima de zero. Então, se você tira as mulheres, nós começamos a observar que o comportamento da epidemia pela via sexual, ela chama a atenção ao você avaliar temporalmente o crescimento entre homens. E é isso que vem ocorrendo no Brasil. Nós estamos mudando uma tendência que vinha na década de 90, em função do uso de drogas injetáveis, que fazia com que um maior número de mulheres se infectassem. O perfil da epidemia começa a mudar. Nos anos 2004, 2005, começa a mudar. Nós começamos a ter novamente um crescimento da epidemia entre homens e uma diminuição da epidemia entre mulheres. E isso repercute na transmissão vertical. A transmissão vertical começa a cair. Então, nós temos também uma queda, e vocês vão ver os dados, uma queda significativa na transmissão vertical do HIV. E a transmissão vertical só permanece justamente naqueles nichos onde nós temos ainda a transmissão do HIV pela via da droga injetável. Então, esse é um cenário que nós temos que ter claro para tentar compreender um pouco como essa epidemia ela se realiza. Com relação à via sanguínea, que está relacionada à transmissão do uso de drogas injetáveis, por causa da troca de seringa, agulhas e seringas, nós tínhamos também, no início dos anos 80, pela falta de uma legislação específica, que só veio ocorrer em 88, né, que é a lei do sangue. Nós não tínhamos sangue controlado no país. O sangue não era controlado, inclusive era comercializado. Havia, inclusive, comércio do sangue. Antes de 88, você não tinha um regime por parte do Ministério da Saúde, né, e uma lei específica que controlava o sangue. Então, você teve um número muito grande de pessoas que se infectaram, não apenas pelo HIV, mas também com hepatite C, também com hepatite B, por via sanguínea. Tanto é que o maior número de pessoas infectadas por hepatite C, por ser uma doença crônica, lenta, silenciosa, muito mais silenciosa do que o próprio HIV, elas começam a adoecer depois dos 45 anos. Então, essas pessoas que estão com 45, 50 anos têm que se testar para hepatite C, porque pode ter sido exposto a uma situação anterior, na década de 80, quando você não tinha ainda o controle do sangue no país. Então, essa é uma característica da tendência da epidemia. Você tinha muita gente se infectando, porque você tinha drogas injetáveis, você não tinha controle do sangue, você tinha transmissão sexual e, consequentemente, o aumento da transmissão vertical do HIV. Mas são esses as três características, os três modos. No Brasil, a transmissão principal é a transmissão sexual, e é dela um pouco que eu vou falar daqui para frente. Bom, esses são um pouco os dados mais recentes dos números de casos de AIDS. Nós não temos ainda, somente agora, o Brasil passa, depois de 30 anos de epidemia, o Brasil passa a fazer a notificação compulsória do HIV. A partir do ano que vem, a partir desse ano, o Brasil passa a notificar os casos de HIV positivo. Nós nunca notificamos obrigatoriamente o HIV. A partir do próximo ano, o Brasil passa a notificar o HIV. Nós notificávamos os casos de AIDS, ou seja, as pessoas
que adoeciam decorrente da infecção pelo HIV. Então, essa é uma mudança importante, porque você vai poder agora monitorar as novas infecções que ocorrem no país. E vai poder compará-la temporalmente com a questão do adoecimento, para checar um pouco aquilo que o Moisés mencionou mais cedo, que diz respeito à questão do diagnóstico tardio do HIV. As pessoas chegam muito tarde ao serviço de saúde, já chegam doentes, e, portanto, muito difícil de você reverter essa condição, em alguns casos, muito difícil de você reverter, o que leva ao óbito. Em grande parte, leva ao óbito, porque a pessoa descobre tardiamente, chega já com um sistema imunológico comprometido, o resgate desse sistema imunológico é extremamente difícil em algumas situações. Então, em geral, a taxa de mortalidade também acompanha um pouco essa variação entre detecção dos casos e a relação desses casos com o diagnóstico tardio. Quer dizer, quanto mais cedo a pessoa conhece o seu estado sorológico, melhor será a eficácia do tratamento. Então, é necessário que as pessoas tenham oportunidade de acesso ao diagnóstico. A oportunidade de acesso é um direito dessas pessoas. Então, o serviço de saúde estão ofertando o teste rápido. Hoje, o teste rápido vai estar ofertando, já para alguns grupos populacionais específicos também, o teste de fluido oral. Nós estamos fazendo a testagem em populações específicas com fluido oral, e uma polêmica que possivelmente vai causar, a partir do ano que vem, que é a questão da introdução do autoteste nas farmácias. Nós estamos numa luta tremenda com a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que a gente possa, a partir do ano que vem, já ter o teste disponível, o teste de fluido oral, sendo vendido nas farmácias, para que as pessoas, por sua autonomia, decisão própria, de forma possam realizar o teste. Né? Existe toda uma discussão em relação a isso, com relação à questão dos direitos humanos, a questão da retaguarda do serviço. Será que a pessoa vai ter retaguarda de serviço? Será que vai ter o aconselhamento? Como é que vai ser isso? Isso é uma questão que, para nós, do Ministério da Saúde, está equacionada na medida em que nós temos uma estrutura e uma rede bem estruturada para poder responder a essa situação. Mas o que nós queremos mesmo é justamente ampliar esta oportunidade de acesso ao diagnóstico. Bom, aqui temos os dados, né, o número de casos e as taxas de detecção correspondentes. Só corrigindo o Jean Willis pela manhã. O Jean Willis falou em 12 mil óbitos relacionados a homens que fazem sexo com homens. Não é verdade. São 12 mil óbitos na população em geral. Nós temos 12 mil óbitos, né, na população em geral, ano. Né? E, em parte, esses óbitos ocorrem um pouco por aquilo que o Moisés chegou a colocar, que é as pessoas chegam muito tarde ao serviço e chegam com todo o sistema imunológico comprometido ou com uma co-infecção associada fundamentalmente com tuberculose, o que torna ainda mais difícil você tratar. Bom, isso aqui é um pouco para vocês darem uma olhada no tamanho do problema que nós temos. Então, nós temos duas dimensões. Na população em geral, né, o evento AIDS, HIV-AIDS, é raro. Se nós considerarmos esses valores, 0,6, nós estamos com prevalências similares à da França, similares a dos países, alguns países europeus, similares aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está em torno, geral, em torno de 0,6. Nós estamos na população, em mulheres, 0,4, em homens, 0,6, não, em homens, 0,7, e na população em geral, 0,6. Se nós fizermos o corte etário, esse corte etário é o corte etário até 49 anos. Como nossos estudos alargam, porque está acontecendo também um fenômeno novo na relação com a epidemia. A população está envelhecendo, né, com a epidemia. Significa o quê? Que nós temos um número muito grande de pessoas em tratamento, com uma sobrevida enorme, e que começa a envelhecer. E que os problemas de saúde dessas pessoas que vivem com HIV já são de outra ordem, de outra natureza. Porque elas estão envelhecendo,
né, sendo tratada e envelhecendo com HIV. Então, você tem pessoas com 61, 62, 63 anos com HIV, com mais de 20 anos, vivendo mais de 20 anos em tratamento com HIV. Né? E isso muda quando você faz o cálculo da prevalência, colocando 65 anos ali, né, a nossa prevalência cai para 0,4. Sai de 0,6 e vai para 0,4. Então, nós estamos numa tendência de queda relativa da epidemia na população em geral. Quando nós olhamos a distribuição da epidemia nos subgrupos populacionais, aqui, usuários de droga, né? Aqui, profissionais, aqui, usuários de crack. A última pesquisa do crack, a pesquisa nacional, que foi feita do crack, do governo federal, foi uma pesquisa que fez sorologia, tanto para hepatite C, hepatite B e HIV, encontrou uma prevalência de 5% de HIV na população de rua. Então, essa é uma população que não apareceu aqui na discussão, mas que, para nós, é uma população chave, porque é uma população extremamente vulnerável, não só pelas condições de vida dessa população, mas, sobretudo, também pela relação que se estabelece com a prostituição com relação ao uso do crack. O crack está sempre associado com uma maneira de você ganhar um pouco de dinheiro para poder consumir a droga, e isso leva ou mulheres ou homens à situação de violência, à situação de prostituição. E, se observarmos na população de HSH, na população de gays, nós estamos com uma prevalência de 10,5%. E, na população de profissionais do sexo, de 4,9%. Então, o que é que isso diz para a nossa epidemia? Que nossa epidemia está concentrada aqui. E que nós temos que dedicar um esforço enorme para poder evitar que haja... Alguém falou em pontes, né, aqui um pouco mais cedo, evitar que essas pontes possam aumentar esses números aqui na população em geral. Eu não gosto muito do termo ponte, porque dá a ideia de que a gente tem que isolar essa população do resto da população em geral. Na verdade, não é isso. Nós temos que ter políticas públicas direcionadas e focalizadas que, de fato, atentem para essa situação da epidemia, porque ela está concentrada. Hoje, ela é uma epidemia concentrada. Quando nós desagregamos os dados, sobretudo aqui, quando nós começamos a olhar para esse número e começamos a desagregar o dado por faixa etária, nós verificamos uma outra tendência da epidemia. Na verdade, quem está se infectando mais dentro desses 10,5% de prevalência são a população jovem. Então, nós identificamos, são gays jovens, são população, muitas vezes, de 17 a 24 anos, os jovens que estão com a maior taxa de prevalência entre a população gay. Então, isso é uma outra característica da epidemia. Então, nós temos que olhar esses números, mas temos que desagregá-los ao máximo, tentando compreender como essa epidemia vai operando dentro desta rede de interação. Se nós olharmos para cá, essa rede e esta rede são as que possivelmente têm uma interação maior com a população em geral. A rede de usuários de drogas e, sobretudo, a rede de profissionais do sexo pode ter uma interação maior com a população em geral. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter de estabelecer políticas e referências com relação à questão do direito, à questão da discriminação, à questão do preconceito, quando estamos trabalhando com uma epidemia concentrada. É diferente da epidemia que ocorre na África, é um pouco diferente da epidemia que ocorre no leste europeu, sobretudo na Rússia, em função que essas epidemias são bastante distintas uma da outra. Então, é necessário que a gente conheça melhor a epidemia que ocorre no nosso país. E, mais ainda, nós temos que fazer a compreensão dessa epidemia de modo a tentar ver quais são as tendências a nível regional, dado que esse é um país continental. Então, nós precisamos compreender como
a epidemia ela se comporta a nível da distribuição do país. E, nesse sentido, a gente tem uma situação particular aqui, ó, região sul. Ou seja, o patamar mais elevado da epidemia está concentrada na região sul, sobretudo em 2 estados, para vocês terem uma ideia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos as taxas mais elevadas de mortalidade por HIV/AIDS e temos as taxas mais elevadas de detecção de HIV nessa região aqui, que é a região sul. E, obviamente, você percebe um crescimento na região Nordeste, um crescimento na região Norte. Né? Então, essa é uma informação importante, porque isso nos motivou, o Ministério da Saúde, a fazer uma cooperação interfederativa com o Estado do Rio Grande do Sul, para tentar, justamente, junto com o Estado, fazer um arranjo melhor da resposta à epidemia no âmbito local. Nós estamos fazendo duas ações interfederativas, uma no Amazonas e outra no Rio Grande do Sul, por causa das tendências. No caso do Amazonas, por causa das altas taxas de mortalidade. E, no caso do Rio Grande do Sul, em função do crescimento da epidemia. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Alguns de vocês vão perguntar. Falta de gestão dos serviços de saúde. Toda a resposta no Rio Grande do Sul está concentrada na rede hospitalar. Toda a resposta está centrada, é hospitalocêntrico. Todos os serviços que atendem HIV é dentro da rede hospitalar. E a rede hospitalar do Rio Grande do Sul totalmente estrangulada, não conseguindo absorver, não conseguindo atender novos pacientes, marcando o paciente para 60, 70, 80, 90 dias para ter uma primeira consulta para o HIV. Então, não pode, isso não dá. Você não consegue equacionar uma situação em que o acesso do indivíduo está embarreirado. Ele não consegue ter acesso ao serviço. Ele se detectou aqui, fez o teste, foi positivo, vai fazer a primeira consulta, não consegue fazer a primeira consulta, volta para trás. Esquece, porque fica uma situação ainda confortável, só vai voltar mais tarde com um sistema imunológico comprometido e, provavelmente, com uma possibilidade enorme de ir a óbito. Então, é isso que está ocorrendo nessa região aqui e nessa região aqui que começa a subir, que é a região norte. Então, são duas. Se nós conseguíssemos intervir de forma efetiva na região sul e na região norte, nós derrubamos as taxas de prevalência do país ainda mais para baixo. Porque são 2 regiões que vêm apresentando um comportamento de mais de 8, 9 anos com taxa de crescimento. Eu tive acho que na Anamate, em Curitiba, e a tendência era essa. E pouco mudou. Quantos anos? 2 anos? 3 anos? 2012. Mudou muito pouco, em termos de tendência da epidemia em relação ao estado do Rio Grande do Sul. Bom, aqui é o ranking, né, dos casos de detecção, é um pouco o slide anterior, só que mostrando agora por cada um dos estados, né, mostrando quem está dentro da média e quem está fora da média. Então, fora da média, você tem todos esses estados aqui. Né? Todos esses estados aqui, que estão fora da média nacional. Aquilo ali, a linha aqui, é a média nacional. E esses estados aqui são os estados que se encontram fora da média nacional. Essa é a taxa de detecção por AIDS segundo a faixa etária. Né? Para criança, a tendência geral da transmissão vertical é de queda, mas se observa ainda alguns estados e algumas regiões que não conseguiram ainda controlar a transmissão do HIV da mãe para a criança. Por exemplo, nós temos 3 ou 4 estados que zerou. Nós não temos mais nenhum caso de transmissão
do HIV da mãe para a criança. O caso de Curitiba, o caso do estado do Paraná, o caso do estado recente da Paraíba, né? Porque eles têm uma estratégia muito efetiva em relação à questão das maternidades e na atenção primária, no controle do pré-natal da mulher, muito efetivo, que faz com que haja uma intervenção precoce em relação à infecção do HIV em mulheres. Então, isso é um dado extremamente... É um dado muito bom do ponto de vista da informação, mas nós temos ainda situações muito, diria, precárias em relação ao controle da transmissão, a transmissão vertical no país. Aqui a taxa de mortalidade. Vocês veem que o patamar mais elevado ainda são a região norte, mais uma vez, e a região sul, mais uma vez, em função dos fatores que eu mencionei anteriormente. E essa aqui é um pouco a ideia da estratégia que o Brasil pretende implantar. Vocês sabem que a UNAIDS está com uma campanha enorme, que eles estão chamando de 90, 90, 90. Ou seja, 90% das pessoas conhecendo o seu estado sorológico, ou seja, 90% das pessoas testadas, das 90% das pessoas testadas, 90 delas em tratamento, das que estão em tratamento, 90 delas vinculadas a um serviço de saúde, dessas 90 vinculadas ao serviço de saúde com adesão ao tratamento, e das que estão com adesão ao tratamento, 90 delas com taxa indetectável de HIV. Então, isso é extremamente importante, porque esta medida que a UNAIDS vem adotando, junto com os outros parceiros das Nações Unidas, é a medida que estão encontrando no sentido de fazer o que a gente chama de cura funcional do HIV. Ao invés de você ter uma vacina, isso funcionaria ao longo do tempo, do ponto de vista geracional, como um controle, funcionaria quase como uma vacina ao longo do tempo, na medida em que você zera a carga viral do indivíduo, que zerar em termos, você nunca zera, mas você deixa indetectável. Portanto, a pessoa que tem HIV, que está em tratamento, tem carga viral indetectável, não transmite para outra pessoa. Isso está comprovado. E isso é comprovado pela evidência da transmissão vertical. Quando você trata a mãe, você não transmite da mãe para a criança. Então, é a partir dessa evidência que se chegou à necessidade de ampliar o tratamento, fazer com que as pessoas tenham uma maior adesão, você mantém a taxa viral indetectável, e aí você controla a epidemia do ponto de vista funcional. Então, essa é a estratégia que está sendo colocada como política, né, estratégia de referência. Mas tudo isso traz algumas questões que não podem ser isoladas, né? A abordagem dessas medidas, que são medidas biomédicas valiosas, não podem ser isoladas de outras medidas de prevenção, sobretudo aquelas relacionadas a estigma e preconceito. Porque sem isso, foi o que eu disse de manhã, se você não tem uma política agressiva com relação ao combate à discriminação, você não consegue avançar com relação ao controle da epidemia, mesmo que você tenha uma estratégia como essa de fornecer e de garantir a todas as pessoas o acesso ao tratamento. Então, por isso, e aí já vou pulando, nós aprendemos algumas coisas nesses 30 anos. Primeiro, que havia um relativo sucesso no controle da epidemia, mas era difícil avançar. Então, a imagem do Brasil, né, como país, olha, que tem um bom programa, né, que era programa exemplar lá para fora, era uma medida de relativo sucesso. Ou seja, havia falhas na nossa estratégia, que nós precisávamos corrigir. Por isso, havia necessidade da gente fortalecer e redirecionar a resposta nacional, dar um novo rumo para a resposta nacional em função das tendências que vinham
ocorrendo com relação à epidemia. Para você ter ideia, nós estávamos fazendo o discurso de que todos eram vulneráveis. Essa história de que todos nós somos vulneráveis deixa de fora uma parte significativa da população. Então, quando nós fazíamos, toda a população é vulnerável, e nós fazíamos as nossas campanhas, todos vocês tiveram a oportunidade, inclusive, de ver algumas delas, né, sobretudo de carnaval, final de ano, todas as pessoas são vulneráveis à infecção do HIV. Tudo bem, muito bom para você fazer uma ação educativa, colocar na cabeça das pessoas, mas, por outro lado, à medida que nós fazíamos isso, nós deixávamos de fazer ações específicas para as populações que, de fato, estavam sendo atingidas num patamar mais elevado da infecção, que eram as populações que eu mencionei anteriormente. Nós deixamos de fazer isso em cima de um discurso que nós fazíamos de que todos nós somos vulneráveis, e, sendo todos vulneráveis, deixávamos de incluir justamente aqueles que precisavam mais. Ou seja, fazer a equidade se realizar na prática, porque nós tínhamos necessidades de saúde diferenciadas para alguns segmentos da população. Então, corrigindo esse erro, né, nós começamos a tomar decisões baseadas em evidência, inovação e criatividade, que são polêmicas e que vão ocasionar polêmicas. Algumas delas no embate com o movimento social, né, sobretudo o movimento de pessoas vivendo, movimento AIDS, porque nós estamos acreditando de que essas medidas são, de fato, medidas eficazes para o controle da epidemia. Então, esse é o embate que hoje nós temos, é um embate aberto, franco, com o movimento social, mas nós acreditamos que essas medidas poderão ter um efeito e um resultado importante na epidemia. Bom, o cenário atual é que, quando nós falamos que essa é uma das críticas que o movimento social nos faz, como é que nós vamos sair dos serviços especializados, dos serviços de assistência especializados, para começar a colocar o tratamento na atenção básica? Como é que nós vamos fazer isso? Ampliar. Se nós estamos testando mais, nós precisamos ter mais portas abertas nos serviços de saúde. Nós não temos que fechar a porta, nós temos que abrir. Para abrir, nós só temos uma saída: a possibilidade de melhorar a qualidade da atenção na atenção básica, na atenção primária. Para fazer isso, nós vamos ter que inverter a lógica da assistência. Temos que tirar a assistência, tirar não, na verdade, combinar a estratégia dos serviços especializados com a entrada da atenção básica para o tratamento das pessoas que vivem com HIV/AIDS. E isso vai ser possível porque hoje o tratamento é simplificado. Nós estamos introduzindo no Brasil já o medicamento 3 em 1, que é uma formulação de um único comprimido com 3, ou ao contrário, um comprimido com 3 formulações. E também trazendo uma estratégia de ampliação do diagnóstico. Então, isso vai facilitar a vida das pessoas, não só para a adesão ao tratamento, mas também vai facilitar o manejo clínico desse tratamento na atenção básica, que se torna cada vez mais simplificado, que não exige necessariamente um infectologista. O infectologista tem que ficar na retaguarda, dando apoio para as consequências que possivelmente poderão vir, né, em decorrência de algum efeito adverso do tratamento. Mas o tratamento pode se iniciar, o acompanhamento pode começar na atenção básica, sobretudo para aqueles que ainda são soropositivos, mas ainda não desenvolveram nenhum sintoma da doença. Então, você tem todo um arranjo aí para ser feito, né? E eu espero que haja um acordo nesse diálogo com o movimento social, no sentido de que, assim como nós fomos inovadores no passado, criando serviços especializados específicos, nós possamos hoje fazer essa revolução na atenção básica. Eu acho que a AIDS tem essa característica. Ela se diferencia de outros programas no Ministério da Saúde por essa ousadia, por essa capacidade de intervir dentro da rede de atenção, de serviço, e mudar essa rede de atenção. Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento, um momento de ousadia,
um momento de capacidade para poder reinventar a nossa resposta, se nós, de fato, quisermos controlar essa epidemia. Bom, a meta são 10 mil novas pessoas em tratamento. Nós queremos colocar... Na verdade, a meta de 100 mil é um pouco menos do que 100 mil por causa dos óbitos. Nós temos que limpar o banco de dados, né? Vai chegar em torno de 70 mil, mais ou menos 70 mil pessoas. Nós já estamos chegando próximo de 40 mil pessoas novas em tratamento, que vão começar tratamento agora com 2 em 1 e com 3 em 1, o que vai simplificar demais a vida dessas pessoas, muito diferente daqueles que entraram no tratamento em 96, 97, 98, que era um número enorme de comprimidos, muitos deles muito tóxicos, com efeitos adversos enormes. Então, essa geração que começa a entrar agora, ela já entra com essa possibilidade de se beneficiar dessas novas oportunidades de tratamento. Bom, isso aqui é um pouco mostrando o gap por estado. Mais uma vez, aquilo lá que está relacionado com a distribuição do HIV na população. Aqui nós temos os dados, né, da proporção de pessoas que vivem com HIV com CD4 menor de 500. Não sei se eu mencionei de manhã, preocupação que nós temos. Os protocolos mudaram ao longo do tempo. E eu falei, nós tivemos um embate recente com a Previdência Social, porque o critério que a Previdência Social estava adotando para atribuir um nexo causal da doença era o uso do CD4 menor de 200. Só que nós não estamos trabalhando com CD4 menor de 200. Nós estamos trabalhando com CD4 menor de 500. O protocolo mudou. E a normativa da Previdência Social estava trabalhando com um protocolo velho, de 2002, 2001, mais ou menos. Então, é isso que é necessário a gente compreender. CD4 é o número, mede a situação da defesa do indivíduo. São duas medidas que são utilizadas. E, geralmente, quando você está dentro da Previdência Social, o médico que faz o exame pede: eu quero carga viral e quero o CD4. Então, ele pede o CD4 para ver se os níveis de resposta imunológica estão muito baixo. É isso que mede o CD4. Tá? Então, por isso... Então, você tem quando você tem uma queda abaixo de 200, você já tem um sistema imunológico comprometido. Começa é um marcador do sistema imunológico comprometido. Então, nós usávamos um corte muito baixo. Nós começamos a utilizar um corte muito alto. Qual é a lógica disso? Quando nós falamos, vamos tratar as pessoas com CD4 menor de 500, ou aqueles que optarem também para ser tratado com CD4 maior de 500, nós estamos dizendo que o tratamento tem que começar mais cedo. O tratamento, a decisão clínica de utilizar um marcador muito baixo pode comprometer a saúde do indivíduo. Então, nós estamos aumentando, na verdade, a oportunidade do indivíduo se tratar mais cedo para que você possa ter uma resposta imunológica melhor e zerar a carga viral desse indivíduo. Então, deixar a carga viral dele indetectável. Portanto, em condições de não transmissibilidade. Ele não vai conseguir transmitir. Tem a mesma eficácia do preservativo, 98,5%. Ou seja, tanto faz o preservativo, como eu estar com um indivíduo que é HIV positivo, com carga viral indetectável, não transmite o HIV. E isso é polêmico para vocês, que são operadores de direito, porque muitos dos processos vão justamente vir justamente sobre essa base da discussão, sobre a transmissão. E se está detectável, não está detectável, qual é a carga viral, não é a carga viral, se fez exame de CD4 ou não fez, se tem prova ou não prova, e assim vai. Então, você tem vários casos, em alguns casos, de
de criminalizar a transmissão sexual do HIV, baseado um pouco nessa discussão que nós estamos fazendo aqui, da carga viral indetectável. Pode? Isso representaria que um réu poderia ser avaliado se ele tem um controle clínico, se ele realmente é o culpado pela infecção de uma outra pessoa. Porque poderia ser que a infecção advir-se de uma outra pessoa que sequer soubesse que é soropositiva e não faz tratamento. Basicamente, é uma diferenciação muito importante no campo dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV/AIDS. E é uma discussão do campo próprio também do campo da bioética, porque você tem ainda vários países que ainda criminalizam a transmissão sexual do HIV. E, mais recentemente, começaram a criminalizar a transmissão sexual também da hepatite B. Então, você tem aí toda uma discussão enorme nesse campo específico do campo do direito relacionado à questão da transmissão. Bom, eu queria só chamar a atenção para isso, concluindo, já vou concluir, que não basta apenas testar e tratar. É uma medida eficaz? Sim, é uma medida eficaz. Temos que garantir o direito das pessoas a terem acesso ao teste, aumentar a oportunidade das pessoas se testarem e, por outro lado, garantir também o acesso ao tratamento. Você tem que ter testagem de um lado, tratamento do outro, mas essa condição ela não é uma condição exclusiva. Nós temos que combinar essas ações com várias outras ações de prevenção, se nós quisermos ter êxito no controle da epidemia. E isso envolve várias ações, inclusive as ações relacionadas a direitos humanos e relacionadas a combate a estigma e preconceito. Então, nós temos que ter várias situações. Vamos introduzir o tratamento, mobilizar a comunidade, adaptar sistemas de fornecimento, reduzir custo, monitorar, ter programas orientados para poder monitorar toda essa introdução do novo medicamento, otimizar regimes de medicamento, dose fixa combinada, novos algoritmos para diagnóstico, novos protocolos de tratamento, manejo do HIV na atenção básica e focalizar algumas ações em populações específicas. Esse é um programa nosso, Viva Melhor Sabendo. Né? Nós tínhamos o Quero Fazer. Lembra disso? Quero Fazer. Quero Fazer é a campanha. Todo mundo tem que ser testado. Só que nós estamos percebendo que nós temos que ter... Todo mundo tem que ser testado? Sim. Todos têm oportunidade de ser testado? Sim. Há oferta de teste? Sim. Mas nós temos que testar mais aqueles grupos populacionais que são grupos chaves para o equacionamento da epidemia. Então, por isso, nós temos um programa específico que chama-se Viva Melhor Sabendo, que está diretamente dirigido às populações específicas. E são eles que recrutam. Eles recrutam dentro da própria comunidade. Os gays recrutam entre os gays, as profissionais do sexo entre as profissionais do sexo, as travestis entre as travestis, e assim nós vamos montando estruturas e ações de serviços voltados para o diagnóstico com esse segmento. E aí é que é incluído todas as ações ligadas a direitos humanos e discriminação. Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia o quanto nós estamos longe de alcançar uma resposta adequada, eficiente, ampliada na área do mundo do trabalho. Essa pesquisa foi feita começou em 2012, terminou em 2013, foi divulgado ano passado, né, e trata, né, das empresas que realizaram ações de prevenção. Foram entrevistadas 2.400 e poucas empresas no país, com uma amostra estratificada por tamanho da empresa, número de empregados da empresa. E nós chegamos a esse resultado, esse é o resultado geral. Né? Obviamente, as empresas menores, as empresas pequenas, são as que têm menor número de programas de prevenção. As empresas maiores, que têm maior número de empregados, elas têm algumas têm, inclusive, programas estruturados, mas, quando você olha o conjunto do resultado, 87% das empresas não realizam nenhuma atividade de prevenção com seus empregados, com seus trabalhadores. Então, esse é um dado que chama atenção. Ou seja, nós estamos muito distante, apesar de termos um programa consolidado, temos um programa que vem trabalhando
há 30 anos, nós temos ainda uma situação, um déficit com relação às ações de prevenção dentro das empresas. E isso fica claro, né, quando você tem esse dado desagregado. 91% divulgaram o modo de transmissão correto. Quando você vê os dados, as empresas que estão, aquelas que fazem ações de prevenção, conseguem identificar os modos de prevenção corretos. 89% incentivam o uso do preservativo. 81% contrataram um profissional para realizar palestra. 60% apoiaram o aconselhamento e a testagem voluntária. 50% distribuem gratuitamente preservativo daquelas 14,2%. Estou falando essas aqui não fazem nada. 87% não fazem nada. Dessas 14,2%, elas tiveram esse desempenho com relação à prevenção. Aqui são as distribuição das empresas segundo a política ou ação com relação à proteção e redução do estigma e discriminação. Então, daquelas que fazem alguma ação, né, 88% dizem que fazem garantem as pessoas vivendo com HIV continuem no trabalho, 80% oferecem aconselhamento, 72% coíbem a discriminação, 72% coíbe a discriminação entre funcionários com relação às pessoas vivendo com HIV, 70% garantem as provisões se estendem aos parceiros e à família, geralmente dão apoio, é um contínuo de apoio à família, e 41% proíbe o requerimento de atestados de exames de HIV aos candidatos empregados. Eu acho que eu terminei por aí. Essa pesquisa eu posso disponibilizar para vocês. Ela é muito maior do que isso. Eu posso, eventualmente, pegar o e-mail ou o endereço e disponibilizar os resultados dessa pesquisa, porque ela é muito maior. Na verdade, foram duas pesquisas. Foi uma pesquisa com as empresas e uma segunda pesquisa com pessoas que vivem com HIV/AIDS. E, nesta pesquisa com HIV/AIDS, o local de trabalho aparece como terceiro lugar de local de discriminação. O primeiro lugar é a família, por incrível que pareça. O primeiro lugar de discriminação das pessoas que vivem com HIV/AIDS é a família. O segundo lugar vem a escola. Terceiro lugar... Não, desculpa. Segundo lugar vem o serviço de saúde. Vem serviço de saúde. O jogo do empurra. Por isso, a crítica que o Moisés e o movimento nos fazem é como é que nós vamos colocar na atenção básica com esse grau de discriminação enorme no serviço de saúde. Então, eles preferem ser atendidos num serviço especializado, porque tem garantido primeiro, uma boa atenção. Segundo, não há revelação da condição de viver com HIV. Né? Então, você expandir isso para os demais serviços seria colocá-los num grau de exposição enorme, tendo em vista esse resultado da pesquisa, que, segundo lugar, né, que discrimina é o serviço de saúde, terceiro lugar, o local de trabalho. Isso é uma pesquisa entre pessoas vivendo. Foram entrevistadas 498 pessoas vivendo com HIV/AIDS. Primeiro lugar, a família. Segundo lugar, serviço de saúde. E aí tem uma divisão entre quem discrimina no serviço de saúde, quem é mais discriminatório no serviço de saúde, se é o profissional médico, se é a recepção do serviço, se é o pessoal do pré-atendimento do serviço. Não vou lembrar os dados aqui agora. E, no local de trabalho, também tem uma distinção onde quem discrimina mais. Né? Se no local de trabalho é mais o sindicato, é mais dentro da empresa, em que situação a discriminação ocorre dentro do local de trabalho. E dentro da família também existem algumas outras categorias com relação à questão da discriminação. Eu posso passar os resultados da pesquisa para vocês. Essa pesquisa com pessoas vivendo foi feita pelo PNUD, né, no âmbito internacional, a título de comparação com África do Sul, Índia e Brasil. Então, foi um trabalho muito interessante. Os dados comparados são bastante interessantes e mensurou também a questão da proteção social. Qual é o grau de proteção social que as pessoas que vivem com HIV/AIDS têm no Brasil? Então, é um estudo interessante. Eu posso passar a versão que eu tenho, uma versão em inglês, mas super fácil de ler, e o estudo que foi feito pelo Conselho Empresarial
que é o estudo das empresas, que foi feito o ano passado. Obrigado. Se quiserem fazer pergunta. Doutor, eu fiquei com uma curiosidade ali, que eu sou gaúcha, naqueles dados ali, o senhor aponta a identificação dos altos índices de infecção lá no Sul, em relação àquela visão, é o Ministério da Saúde, é o olhar da saúde sobre a questão da forma de tratamento, ou há também naqueles dados de análise ali uma questão cultural que me parece que é bastante forte lá no Sul, de preconceito mesmo, da possibilidade da pessoa se assumir, enfim, e procurar meios de proteção. E a segunda questão que eu queria também que o senhor abordasse um pouquinho para mim é o seguinte: entendo perfeitamente, concordo, evidentemente, com o meu desconhecimento de causa, mas, enfim, dessa visão do Ministério da Saúde de focar suas campanhas e suas iniciativas no grupo de maior importância da infecção. Mas eu tenho filhas adolescentes, adultas, e vejo que a naturalidade com que elas encaram as relações homoafetivas dos seus amigos é muito tranquila, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que há um descuido elevado em relação exatamente, em relação porque essa juventude não passou por aquilo que nós já passamos. Então, me parece que eles não se cuidam adequadamente. Eu estou falando aqui de classe média alta, né? Então, eu tenho uma preocupação assim de que um abandono ou uma diminuição dessa campanha mais feijão com arroz, assim, que eu acho que teria que ser em parceria com o Ministério da Educação, desproteja algum nível de informação que talvez eles possam ajudar a reproduzir. Bom, vamos primeiro para a questão do Sul. O Rio Grande do Sul tem herdou, vamos dizer assim, um efeito tardio de uma infecção provocada, iniciada pelo uso de drogas injetáveis. Então, a proporção de casos no Rio Grande do Sul em relação ao resto do país é oriundo dessa efeito tardio de ter tido uma taxa muito elevada de transmissão relacionada ao uso de drogas injetáveis. Então, na verdade, o Rio Grande do Sul está colhendo hoje esse efeito de exposição que ocorreu meados dos anos 90, início desse século, né? Mas como era uma epidemia muito importante, assim como era na Argentina, né? Assim como era muito forte na Argentina também o uso de drogas injetáveis, o Rio Grande do Sul tinha uma característica muito similar ao que estava acontecendo na Argentina e colhe, no caso do Rio Grande do Sul, esse efeito tardio, né? De uma infecção, de uma taxa de infecção mais elevada oriunda pelo uso de drogas injetáveis. Essa é a primeira explicação. Essa é uma das explicações. Existe uma outra explicação mais no campo da biologia molecular, porque no Rio Grande do Sul é o único lugar que nós temos o subtipo C, que, diferentemente dos outros subtipos de vírus HIV no país, ele é mais, entre aspas, mais agressivo, uma transmissibilidade maior. Essa é uma hipótese que nós, no Ministério da Saúde, não acatamos, mas que, no âmbito local, o pessoal reafirma, os infectologistas, o pessoal que está trabalhando diretamente com o paciente, eles, em geral, fazem essa afirmação, né, que possivelmente esteja relacionado à presença circulante do subtipo C, que é um subtipo um pouco mais agressivo, diferentemente do que ocorre no restante do país. Eu não concordo, e o Ministério não concorda com essa tese, porque se nós temos a população do Rio Grande do Sul, é a população que mais migra, ou que migrou, com certa, né, final da década de 80, início da década de 80, início da década de 90, com a expansão agrícola. Se, de fato, essa tese prevalecesse, nós tínhamos um subtipo C
também presente em outras regiões do país, para onde as rotas de migração da população gaúcha caminhava com a questão da expansão agrícola, ou o setor do oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, subindo Rondônia, quer dizer, você ia encontrar essa presença lá. Então, por isso, nós vemos com certa cautela essa hipótese. Essa é uma segunda hipótese. Nós preferimos mais essa aqui, da transmissão, da infecção via o uso de droga injetável. Um pouco o efeito tardio dessa infecção, que atingiu mais, tornou uma epidemia menos concentrada e um pouco mais generalizada lá atrás, e isso fez com que a taxa de exposição da população fosse mais elevada do que no resto do país. A terceira hipótese que está relacionada, que eu acho que é a primeira com a terceira, talvez explique o problema, combinada, né? É que houve um desmantelamento do sistema da saúde. É um Estado que tinha uma tradição enorme de uma rede de atenção muito bem estruturada. E, de 2006 para cá, teve um desmantelamento da rede de atenção na região sul. Isso é visível quando você olha outros indicadores da saúde, não apenas relacionados com a AIDS. Quando você olha outros indicadores, você verifica que houve uma falência, vamos dizer assim, do sistema de atenção, que começa a se recuperar agora. Mas é muito lento essa recuperação. Então, você tem um abarrotamento, por exemplo, das urgências, emergência, hospital. E você tem... É o Estado que concentra o maior número de hospitais universitários, inclusive. Quer dizer, a grande rede de hospitais universitários no Rio Grande do Sul é maior do que qualquer outro lugar. É muito similar ao que acontece no Rio de Janeiro, do ponto de vista da rede de atenção. Em menor intensidade do que ocorre no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, um pouco pior, porque grande parte dos hospitais são do nível federal, sob a gestão federal. Então, só para aqui fazer um parênteses, né? Você tem uma rede enorme de hospitais no Rio de Janeiro, um desmantelamento da rede de atenção no Rio de Janeiro, que faz com que, toda hora, a saúde está na manchete aí da Globo, está na manchete dos jornais, com paciente jogado no chão, quer dizer, essa situação que você tem. Então, esse desmantelamento também aconteceu em menor intensidade no Estado do Rio Grande do Sul, com repercussões em várias áreas da saúde, inclusive dentro da atenção específica às pessoas vivendo com HIV/AIDS. Em relação aos jovens, não é que nós vamos deixar de fazer campanha para a população em geral. Nós não vamos deixar de fazer campanha para a população em geral. Mas nós, ao fazer campanha para a população em geral, nós esquecemos de fazer para quem precisava mais. Então, por exemplo, nós nunca utilizamos estratégia, e mais, nós fazíamos uma campanha que era objeto de crítica, eventualmente de crítica, para a população em geral, na mídia em geral, via televisão, com um discurso para a população específica, mas dentro de uma mídia em geral. Então, repercutia negativamente por causa do preconceito, por causa da questão que o Jean trouxe, relacionada à questão religiosa, relacionada a posições políticas e por aí afora. E isso fazia com que o Ministério da Saúde recuasse, do ponto de vista político, ao invés de procurar alternativas para poder fazer campanha, como, por exemplo, nas redes sociais. Nós estamos agora com a parceria, por exemplo, com o Manhunt, que é um site de pegação gay, onde as pessoas acessam o site, encontram o par e conseguem marcar um encontro e tal. Então, nós temos que utilizar essas estratégias, porque, se você olhar para essa meninada nova, a cultura sexual deles mudou de um jeito tal que você não imagina. Muitos deles nem se sentem gays. Transa aqui com a menina, migra para cá, transa com outro rapaz, entendeu? E sem muita... Quer dizer, então, você tem uma plasticidade nos relacionamentos sexuais dessa geração que é muito maior do que a encontrada no passado. Então, essa é a compreensão desta cultura sexual, mergulhar nisso, entendê-la melhor, que nós precisamos fazer. E, muitas vezes, a gente
quando vai tentar entendê-la, a gente vai também com a nossa carga de preconceito. Aí não consegue entender mesmo. Porque se a gente vai já com a nossa armadura para tentar entender, nós não conseguimos. E muitas vezes, as ações que nós fazíamos, por isso que nós temos um trabalho com os jovens vivendo, tem uma rede nacional de jovens vivendo, espetacular essa rede aqui no Brasil. Ela é espetacular, os meninos trabalham de um modo que vocês não imaginam. Saem escola a escola, fazem trabalho em comunidade, estão viajando para a América Latina, participando de vários eventos internacionais com os jovens. Mas nós estamos com déficit aí também, não tenha dúvida. A educação tem que entrar nesse jogo. Porque se você quer aumentar a cobertura, a única possibilidade de você aumentar a cobertura para falar com o jovem é dentro da escola. São 90 e poucos % de jovens hoje inseridos dentro da rede de ensino, e nós precisamos, de fato, alcançá-los para que a gente possa fazer um trabalho efetivo de educação e de prevenção. Mas isso também esbarra naquilo que foi discutido pela manhã. Barra em preconceito, estigma, em valores. A proposta de ter uma educação sexual não passou no Ministério da Educação, de você instituir, né, a educação sexual já dentro do marco, por exemplo, dos currículos transversais da educação, e não foi possível passar esse tipo de coisa. Quantas vezes eu vim aqui, tinha o Ministério Público, ação, não sei do que, contra uma campanha que a gente achava que era nossa. Eu falei, nossa, a nossa campanha do Ministério da Saúde causou um pane aí em algum lugar, porque tem alguém que já acionou o Ministério Público, você tem que responder. Eu vim aqui uma vez no Ministério Público, eu fui ver, eu estava respondendo pelo Ministério da Educação. Quer dizer, a ação não era contra o Ministério da Saúde, era contra o Ministério da Educação. Então tem coisas que acho que nós precisamos ampliar o diálogo com a sociedade, fazer com que esse debate ele seja um debate afastando os dogmas, todos os dogmas, porque também tem dogma de um lado, dogma do outro. Então, a gente tirar isso, fazer com que a gente trabalhe com evidência científica, trabalhe com os dados que estão colocados aí no dia a dia. Com isso, nós podemos fazer uma boa política pública para a população jovem nesse campo específico da questão da sexualidade. Não há outra alternativa. Os jovens estão, de fato, se infectando. Esse é fato. Tá? Eu mostro os dados aqui para vocês. É de arrepiar quando você faz os dados desagregados por Estado. Então, é fato. Então, isso exige, de nossa parte, uma medida concreta, efetiva, para romper um pouco essas barreiras que a gente encontra no dia a dia. E no local de trabalho, porque nós passamos nossa vida, a maior parte das nossas vidas, nós passamos ou na escola ou no trabalho. E nesses dois lugares, nós temos que ter ações concretas. É impraticável você ter esse número de percentual de empresas que não tenha o mínimo, que seja na intranet da empresa, com informações sobre o básico da informação, que é sobre os meios de prevenção e coisas. Na intranet da empresa. Não precisa fazer nenhuma ação. Não precisa sair de lá e se posicionar para montar uma oficina de trabalho com este ou aquele trabalhador. Não. Na intranet da empresa. Você, em campanhas específicas que a empresa possa fazer. Ok. Doutor Brito. Só porque, como você tocou na pesquisa feita no trabalho, existe alguma especificidade que você apontaria como importante no mundo do trabalho? Alguma coisa? Até pelos dados epidemiológicos. Por exemplo, setor de serviço, você tem uma incidência maior de... Segurança, trabalhadores de segurança, trabalhadores de limpeza, geralmente serviços de terceirizados, né? As empresas terceirizadas que prestam serviços de segurança e limpeza, mineração, trabalhadores de mineração, trabalhadores que fazem manutenção esses que trabalham com sistemas de manutenção de internet, de comunicação, de empresas bancárias, de sistema financeiro, que viajam muito, se afastam muito tempo da família, tem muito tempo de afastamento.
os trabalhadores que estão localizados em zonas portuárias, em geral, zonas portuárias, o trabalhador informal de mineração, o garimpeiro, as rotas de garimpo, né, que são rotas muito bem estabelecidas e constituídas. Né? Não, o trabalho da saúde é baixíssimo, é quase zero. A taxa de infecção no Brasil do acidente de trabalho pérfuro cortante que possa ocasionar infecção é quase zero. É zero. Não, isso não tem como. Na saúde, não tem como subnotificar. A subnotificação nós temos em relação à população em geral, mas não em relação ao trabalhador da saúde. Porque esse tem conhecimento da medida de profilaxia. Esse sabe. Né? Esse sabe que tem. O que não sabe são aquelas populações que estão expostas, de alto risco, mais vulneráveis, que sabe que tem um serviço ali de profilaxia, mas ele nem se dá conta que aquilo existe, que está sendo ofertado, que ele pode ir no agarram, fazer a profilaxia pós-exposição sexual. Quem faz profilaxia pós-exposição sexual, aqui no DF, é o agarram, é o centro de saúde da W3, fazem a profilaxia pós-exposição. Nós queremos colocar a profilaxia em todos os serviços de urgência e emergência. Obrigatoriamente. É essa a nossa briga agora, botar dentro de serviços de urgência e emergência que tenha profilaxia pós-exposição. O cara foi lá, transou, rompeu o preservativo, ele pode buscar. Mas não tem em todo hospital, não. Não. Agarram, não. Tem que ter em todos os serviços de urgência e emergência, porque tem que abrir de noite, tem que abrir 24 horas. Porque se você vai num serviço que só atende, no final de semana não está aberto, dançou. Geralmente, o indivíduo, na sexta-feira, vai para a farra. Aí chega no sábado, aí me expôs, no serviço no sábado fechado, no domingo fechado, segunda-feira dançou. Entendeu? Então, Como é que você explica, então, que as pessoas de área de saúde sejam tão bem informadas, no entanto, principalmente porque o povo tem altos índices de discriminação dessas pessoas para a comunidade? porque você tem, se você tem hoje, nos serviços de atenção básica, você tem resistência a aplicar penicilina nas mulheres para controlar a transmissão vertical da sífilis congênita, você imagina que você não encontra uma coisa. São os profissionais de saúde que não querem, porque existem tabus, da mesma forma que existem coisas culturais, existem resistências culturais, existe preconceito, existem... Assim como o serviço de saúde não se difere, do ponto de vista da vida real, da relação que o serviço se estabelece com a sociedade como um todo, gente. Isso é fato. Muchísimas gracias por la... Tenemos un aplauso para el doctor acá.